o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Aqui é Allan Kardec perguntando aos benfeitores espirituais sobre as paixões, né? E a resposta, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Olha só que interessante, ó. Vamos ver até a questão seguinte para a gente compreender melhor. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Olha que interessante, né? E os benfeitores dizem: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. E aqui os comentários de Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de a dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Olha que interessante, né, esse início. As paixões são como um cavalo que é útil quando é governado e perigoso quando governa. Né? Que a gente possa reconhecer nossas potencialidades humanas e dar um bom sentido para elas, né? Nós vemos que Hitler, ele era um ótimo orador. Ele tinha um magnetismo de conduzir as massas. Poderia ter sido alguém trazendo mensagens de amor, de paz, do Evangelho de Jesus, passando algum ensino, motivando, despertando a esperança, a boa nova. Mas você vê que ele utilizou-se para o crime, para a tragédia que todos nós conhecemos aí, assinalada na história humana. Então nós temos ali até mesmo o nosso instinto, né? O instinto de conservação, de procriação, o sexo, que faz com que a gente perpetue a espécie. É algo ali divino, né? Não é pecado. Porém, nós não podemos mergulhar nos excessos, como diz aqui, nesse primitivismo animal, que mais nos distancia de Deus. E ficamos cada vez mais longe da nossa perfeição espiritual. Eu me recordo que Divaldo Franco falava, né, sobre até mesmo essa potência dessa energia, né, sexual, que o homem, ele pode, né, o ser humano em geral, né, ele pode canalizar para o bem. Então que a gente possa ali estar em oração, conduzindo para vibrações, para atitudes mais dignas. Essa energia, esse fluido nosso vital, no momento do passe, na transfusão de energias. Divaldo Franco relata que ele tinha uma amiga
que era conhecida, que ela própria dizia que ela não podia ver uma flor que alguém mostrasse para ela, que no outro dia ela estava murcha e seca. E o Divaldo sempre gostou aí de orquídea, de umas plantas e tal. Aí ele foi e chamou ela para ver as flores. E ela foi, olhou aquelas flores dele, que linda, tal. E foi embora. No outro dia, estava tudo seca. E aí o Divaldo ligou para ela. Aí ela falou, eu já sei. Aí ele, como assim? As flores, não é? Sim, secaram, aconteceu alguma coisa? Aí ele, não. Ela disse, eu tenho essa energia comigo. E as flores secam, eu tenho isso comigo. E a gente vê relatos e vê isso, né? No dia a dia, tem pessoas que têm essa energia. Então o Divaldo aconselhou ela que ela passasse a estudar o espiritismo, a transfusão de energia e usar aquela energia para o bem, para algo útil. Então ela se tornou uma excelente médium passista de passe, porque aquela energia em excesso, ela deu uma boa condução. É assim como a cachoeira, tem aquela correnteza forte da cachoeira, da queda, e bem conduzida, ela nos dá energia elétrica, ilumina toda uma cidade. Então que nós possamos ser senhor da nossa vida. Como diz aqui, né, um cavalo bem governado. Que nós possamos ser aquele que doma o cavalo e não o que terceiriza responsabilidades. O espiritismo, muitos dizem que é difícil porque ele tira de nós aquelas muletas, né? A gente não passa a responsabilizar Deus, ao acaso, o fulano, o ciclano. E não, nós passamos a assumir a responsabilidade, assumir as rédeas da nossa existência. E estudando o espiritismo, que nos conduz para o estudo de nós mesmos, nós vamos percebendo que lado em mim eu tenho que desenvolver mais, aquelas minhas potencialidades benéficas que eu posso desenvolver, as minhas virtudes, e quais são aqueles meus maus hábitos, meus vícios que eu devo abafar, domar. Então esse é o desafio de cada um de nós. Por isso que nós aproveitamos esse tempo aqui, essa oportunidade hoje que apareceu para nós, porque por mais que cada um de nós diga, eu já li todas as obras, eu já estudei o Novo Testamento, eu já li tal ou tal livro, mas a nossa jornada terrena não se trata apenas de um acúmulo intelectual. Nós temos que desenvolver o nosso lado moral e também colocar em prática. Por isso que é um estudo contínuo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.